Graça e paz, querido, graça e paz, querida. É uma alegria muito grande poder estar novamente, trazendo essa palavra de Deus para a sua vida, de poder estar novamente com você e poder ser canal de Deus para abençoar a sua vida. Eu sou o pastor Rodrigo Gomes, pastor da Igreja Batista de Jaguarembé, e é com grande alegria, com muita alegria mesmo, que a gente tem usado esse programa para poder abençoar a sua vida, para trazer uma palavra, uma mensagem de esperança, de edificação para a sua vida, para a sua família, porque a gente sabe o quanto a gente precisa estar recebendo a palavra de Deus. E eu também sei que a palavra de Deus é libertadora. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, certamente, você entendendo a verdade que Deus tem para a sua vida, certamente você ouvindo a verdade que Deus tem para você, certamente a sua vida tem o poder de mudar, porque a palavra de Deus ela é transformadora. Eu quero, nesse dia, trazer uma palavra que talvez possa mexer com você como mexeu comigo. Uma palavra assim, muito, muito tremenda, e uma palavra que confronta a gente, uma palavra que dá direção para a gente não fazer algumas coisas na nossa vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Provérbios, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A palavra do Senhor diz assim: a língua tem o poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Que palavra poderosa, né? A gente sabe que muitas pessoas, elas falam coisas às vezes até sem pensar. Mas a palavra de Deus deixa bem claro para nós que há poder nas nossas palavras. O apóstolo Paulo, certa vez ele disse: crie, por isso eu falei. Há poder naquilo que nós declaramos. Um exemplo, eu conheço muitas pessoas que vivem declarando que elas não vão chegar a lugar nenhum, que elas são pessoas que não conseguem nada, que são pessoas que não valem nada, que são pessoas que não prestam para nada. E, moral da história, elas toda a vida continuam declarando essas coisas e, por fim, realmente elas não conseguem chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a Bíblia diz que há poder na nossa palavra. A Bíblia diz que há poder para construir ou para destruir uma vida. Eu ouvi uma história certa vez, uma história verídica, de uma mãe que morava junto com o seu filho, e ela separada do seu marido, e que o seu filho tinha 5 anos, e quando ele ia fazer 6 anos, o seu ex-marido resolveu dar uma bicicleta para o seu filho, porque ele queria uma bicicleta, ele almejava uma bicicleta, mas só que aquela mãe tinha uma bronca, tinha uma birra do seu ex-marido a ponto de não permitir que o seu filho tivesse contato com o seu próprio pai. E ele ganhou essa bicicleta. O seu ex-marido deu a bicicleta para o filho. E ela pegou aquela bicicleta, ela pendurou aquela bicicleta em um determinado local da sua casa, do seu quintal, e não deixava o seu filho tomar posse daquela bicicleta. E aquele menino, por vez, ele ficava importunando a sua mãe: mãe, eu quero a bicicleta, me dá a bicicleta, meu pai me deu a bicicleta para mim andar. E todos os dias aquele menino importunava aquela mãe, ele via a bicicleta, ele pedia a bicicleta, ele pedia para que a mãe deixar ele andar naquela bicicleta, e a mãe insistia em não deixar. E ele importunava cada vez mais, até que um dia ela resolveu dizer algo para o seu filho, e ela disse o seguinte: olha, tá bom, eu vou te dar essa bicicleta. Com grande ira, ela declarou para o seu filho o seguinte: eu vou te dar essa bicicleta, mas tomara que um caminhão passe por cima dessa bicicleta. E aquele menino começou a andar no quintal da sua casa com aquela bicicleta. Ele começou a andar ali mesmo naquele recinto, todo feliz, todo alegre, porque ele estava andando na bicicleta que o seu pai deu. Mas lembre-se da palavra que a mãe disse: tomara que um caminhão passe em cima dessa bicicleta. Até que um dia aquele menino rompeu pelo portão da casa
e ele foi para a rua para andar de bicicleta sem que a mãe soubesse. E moral da história, de fato, um caminhão passou por cima da bicicleta, mas com um menino junto a ela. Queridos, a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente declara. A palavra de Deus diz também em Provérbios 18, versículo 7, diz assim: sim, as palavras do tolo acabam destruindo a sua vida. Seus lábios são uma armadilha para si mesmo. Olha só o que Provérbios está dizendo. Olha só, querido, o que o sábio Salomão está declarando para nós aqui. Que as nossas palavras, elas podem acabar destruindo a nossa vida. Que as nossas palavras podem se tornar armadilhas para a nossa própria vida. Ah, querido, declare palavras de bênção para a sua família. Declare palavras de bênção para a sua própria vida. Use o exercício de declarar palavras abençoadoras para si mesmo. Porque quantas pessoas estão declarando palavras negativas para si mesmo e acabam não chegando a lugar nenhum. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas declaram palavras negativas a respeito da sua própria família? Ah, meu filho não vai dar em nada. E acaba que realmente o seu filho não vai dar em nada. Conta-se uma história de um homem que tinha 6 filhos. E aquele homem, todas as vezes que ele ia arrumar a mesa, e ele morava sozinho com seus filhos, ele ia arrumar a mesa para dar de comer aos seus filhos, ele dizia o seguinte, que agora é o momento dos meus advogados, dos meus políticos, daqueles que vão influenciar o lugar onde moram, se assentarem à mesa. E por várias vezes, por dias e por dias, por toda a vida daquelas crianças, elas ouviram crescendo do seu pai palavras positivas, palavras de bênção sobre a vida deles. E sabe o que eles se tornaram? Se tornaram políticos influentes, se tornaram pessoas que realmente revolucionaram e mudaram a história do lugar onde eles moravam. Por quê? Porque toda a vida eles ouviram do seu pai palavras positivas. Ah, queridos, como que nós precisamos declarar palavras assim? A Bíblia conta uma história de uma mulher, e eu já até falei sobre essa mulher aqui no programa, uma mulher que durante 12 anos estava passando por uma enfermidade, que havia já ido em vários médicos e não tinha conseguido alcançar a vitória diante daquela luta, até que um dia ela declarou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Antes dela tocar, ela declarou. Imagine agora uma mulher passando no meio de uma multidão para tocar em Jesus. Aquela declaração que ela fez deu força para que ela realmente chegasse aonde ela desejou chegar. Querido, eu não sei o que você tem declarado. Eu não sei o que você fala a respeito de si mesmo. Eu não sei o que você fala para o seu filho, para a sua esposa, para a sua família. Eu não sei. Mas como que você precisa realmente usar a sua boca para abençoar a vida de quem está à sua volta? Nunca use a sua boca para poder ser um instrumento de maldição para a vida de ninguém. A palavra de Deus diz em Tiago, no capítulo 3, olha só o que diz Tiago, capítulo 3, um texto muito conhecido também, um texto fantástico. Todos nós cometemos erros. Se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio. Em tudo mais, podemos fazer com que um cavalo grande se volte e vá para onde quisermos, por meio de freios em sua boca. E um leme minúsculo faz com que um grande navio se volte para qualquer lado que o piloto queira que ele vá, mesmo que os ventos sejam fortes. Assim também a língua é um pequeno órgão, mas se orgulha de grandes coisas. Uma grande floresta pode incendiar-se por meio de uma fagulha pequenina, e a língua é uma chama de fogo. Ela está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo, e é o próprio inferno que ateia fogo à língua, que pode transformar toda a nossa vida numa chama ardente de destruição.
e de desastre. Perceba que a Bíblia diz aqui, querido, que se nós não tivermos domínio sobre a nossa língua, nós podemos trazer ruínas para a nossa vida. O texto diz aqui que uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta, e o texto compara a nossa língua como essa pequena fagulha. Ele diz que a nossa língua pode incendiar o nosso corpo total. Ele diz ainda que um pequeno leme pode direcionar, pode dar direção para um grande navio, ainda que esse navio esteja enfrentando fortes ventos. E ele compara a nossa língua a esse leme. Ou seja, o que Tiago está querendo dizer? Que a nossa língua tem o poder de dar direção para a nossa vida. Cuidado com aquilo que você está declarando. Declare palavras de bênção, declare palavras positivas para a sua vida, declare palavras abençoadoras para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Sabe por quê? Porque há poder nas suas palavras. Eu conheço muitas pessoas que estão vivendo em uma miséria terrível, porque apenas o que sabe sair da boca delas são palavras de miséria. Eu conheço pessoas que a família delas está sendo destruída por alguma situação. Sabe por quê? Porque toda a vida ela só soube declarar palavras negativas e de destruição para a sua própria família. Ah, queridos, como que nós precisamos usar a nossa boca para ser bênção, para ser uma ferramenta de Deus, para profetizarmos sobre a vida das pessoas, para profetizarmos sobre a vida da nossa família. Há poder na sua palavra. Há poder na sua palavra. O texto anterior que nós lemos diz que a morte e a vida estão no poder da palavra. Como você tem usado a sua boca? Ah, pastor, eu tenho usado a minha boca, pastor, para abençoar a vida das pessoas. Eu tenho usado a minha boca, pastor, para abençoar a vida do meu filho, para abençoar a vida do meu cônjuge, para abençoar a vida até mesmo da cidade onde eu moro, pastor. Querido, faça isso. Use a sua boca para ser bênção. Esses dias eu me deparei em uma situação em que uma pessoa estava declarando palavras de derrota para a sua própria cidade. Dizendo, a minha cidade é isso, a minha cidade é aquilo, a minha cidade não chega a lugar nenhum, a minha cidade é um lugar que não vai chegar a lugar nenhum. Querido, não faça isso. Declare palavras de bênção. Diga assim, ó, a minha cidade vai ser uma cidade abençoada. Eu tenho profetizado muito, eu tenho declarado muito sobre Jaguarembé, e eu tenho falado muito que Jaguarembé vai ser um lugar da bênção de Deus, um lugar onde a graça de Deus vai se manifestar. Eu tenho declarado que Jaguarembé vai ser um lugar onde realmente a glória do Senhor vai se manifestar. Querido, e eu creio que isso vai acontecer. Porque se a Bíblia me garante que eu posso, através da minha boca, trazer vida, mas eu também posso trazer morte, eu creio na palavra de Deus. E eu creio que as minhas palavras, elas podem trazer vida para Jaguarembé. Assim como a Bíblia diz que Ezequiel estava num vale de ossos secos. E ele de repente começou a dar palavras de ordem. Ele começou a profetizar. O Senhor disse, profetiza, ó filho do homem, profetiza. E ele começou a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E aquele vale de ossos secos, queridos, a Bíblia diz que se transformou em um grande exército. Ah, meu amado, ah, minha amada, declare palavras positivas, declare palavras de bênção. Deixe Deus usar a sua boca. Não deixe o diabo usar a sua boca para usar como sair dela palavras de maldição. Não, não deixe. Porque o diabo quer usar a sua boca para declarar palavras de maldição para você mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Ao invés de você dizer assim, eu não sou nada, diz assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ao invés de você dizer para a sua cidade que a sua cidade não vai chegar a lugar nenhum, declare assim, a minha cidade é um lugar abençoado. Ao invés de você dizer que a sua família, para a sua família, para o seu filho, para o seu cônjuge, que eles não valem nada, declare assim, o meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, os meus filhos são uma bênção.
não deixe o diabo usar a sua boca, porque a palavra de Deus diz que a sua boca, a minha boca, pode trazer ruína sobre a nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero pedir a Deus para que Ele abra o seu entendimento, para que você possa entender aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deixe Deus usar você. Deixe Deus ser realmente uma bênção na sua vida. Permita que o Senhor use a sua boca para que você possa ser bênção na vida de outros também. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse momento clamar ao Senhor pela vida dessa querida ouvinte que está nesse momento recebendo essa oração, que ouviu essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar agora essa palavra, Senhor, de bênção sobre a vida dessa pessoa. E eu quero, em nome de Jesus, usar a minha boca para declarar, ó Pai, sobre a vida dessa pessoa, a bênção do Senhor. Eu quero declarar que essa pessoa é uma pessoa abençoada. Por mais que o diabo está tentando mostrar o contrário para ela, eu declaro, eu profetizo que essa pessoa é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Eu declaro, Senhor, que essas palavras, que a palavra do Senhor vai trazer um impacto, vai trazer um efeito sobre a vida dessa pessoa, porque a palavra do Senhor tem poder. Pai, conscientize essa pessoa de que ela não pode trazer palavras de derrota para seus filhos, que ela não pode trazer palavras de derrota para sua família, que ela não pode trazer palavras de derrota até mesmo no seu trabalho, até mesmo na sua cidade. Porque a tua palavra diz, Senhor, que a morte e a vida está no poder da língua, está no poder da palavra. Conscientize essa pessoa, Pai, de que ela precisa usar a sua boca como canal de bênção. Que o Senhor possa despertar essa pessoa. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Querido, nós estamos chegando ao fim desse programa. E que essas palavras possam ter servido para ter abençoado você. Que essas palavras possam ter servido para ter impactado a sua vida. E que você tenha aprendido com a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus quem diz para nós que a morte e a vida está no poder da palavra. Não deixe que a sua língua, que a sua boca seja inflamada pelo inferno para poder trazer sobre a vida de pessoas e até mesmo sobre a sua própria vida um peso, uma maldição por aquilo que você declarou. Mas que você use a sua boca para ser bênção para si mesmo e bênção para as pessoas que estiverem à sua volta. Deus que te abençoe e até o próximo programa. Lembrando que o programa Semeando Esperança vai ao ar todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras você pode conferir no canal da igreja, né, no YouTube, né, aquilo que Deus tem colocado no meu coração para poder trazer para a sua vida. Que Deus muito te abençoe e que você possa entender que a morte e a vida está no poder da palavra. Deus te abençoe, em nome de Jesus.